6h02, a gente começa relembrando para você um pouco, né, a cronologia de mais um dia trágico no Rio de Janeiro. Como a gente falou no começo da semana, houve essa chuva muito forte na segunda-feira, foram depois de 3 dias, né, ontem completou 3 dias, hoje o 4º dia após essa chuva, a cidade se recuperando ainda, muitas áreas com muita lama, ainda alagadas, e hoje o Carioca acordou com mais uma tragédia aí para a história, né? 2 prédios desabaram na região da zona oeste da cidade, na região do Itaiangá, na comunidade conhecida como Muzema. Esse desabamento são 2 prédios, na verdade, né? Esse espaço que a gente vê no meio que está iluminado, esses 2 prédios ficavam aí, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e inclusive esse prédio vermelho que está ao lado foi comprometido pela Defesa Civil. A Prefeitura informou que vai entrar nesse prédio e fazer o escoramento desse prédio para conseguir começar a demolição dele por cima, porque ele está completamente condenado pelas autoridades da Prefeitura. Esses imóveis que desabaram, esse desabamento aconteceu por volta das 6h40 da manhã desta sexta-feira, e ao longo de toda essa manhã, né, de sexta, moradores, bombeiros, curiosos estavam ali tentando vasculhar os escombros à procura de vítimas. O que a gente já tem até agora, que são 3 mortos confirmados pelo Corpo de Bombeiros e outras 10 pessoas feridas, muitos já levados para o hospital, alguns identificados, e a gente, claro, vai dar mais detalhes aqui ao longo da nossa programação. Por volta do meio-dia, ali, os bombeiros confirmaram, né, esses 2 mortos, e depois esse número foi aumentando. E, infelizmente, mais uma tragédia para o Rio de Janeiro. Bom, mas a gente, claro, vai continuar dando todos os detalhes aqui para vocês a respeito deste assunto e ouvindo especialistas. Neste momento, eu vou conversar agora com o especialista de gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello, que fala comigo ao vivo por telefone. Gustavo, boa noite para você. Boa noite, Cíntia. Muito obrigada por nos atender, Gustavo. Na sua avaliação, né, qual que é a sequência de fatores que você consegue identificar que podem ter sido responsáveis por esse desabamento, esses 2 desabamentos? Bom, como é uma construção irregular, é bom que as pessoas aprendam, os consumidores aprendam, até para não se colocarem em risco, porque certamente não imaginavam ser uma construção irregular, mas quando você vai comprar um imóvel, qualquer que seja, o ideal é pedir o alvará de obra. Pedir para ver se a companhia, se a construtora, a pessoa que está construindo aquela edificação tem um alvará, uma permissão da prefeitura. Obviamente, para ter isso, sofre uma série de fiscalizações e tem um engenheiro responsável pelo CREA, né? Isso é fundamental para você não comprar uma obra completamente irregular e ainda que a irregularidade seja de caráter que não tenha vínculo com o desabamento, por exemplo, um problema ambiental, ela não poderia construir porque ali é uma área de proteção ambiental. Isso já indica que não é uma construtora muito séria, que não é uma construtora, ou que se isso não for solucionado em pouco tempo, pode ser uma indicação de uma construtora que tem outras irregularidades, né? Então, esse é o primeiro ponto. O que deveria ter acontecido aí, Cíntia, quando você vai construir em qualquer terreno, primeiro é conhecer o terreno, estudar o terreno. Você faz uma análise geológica desse terreno para você saber que tipo de fundação que você vai colocar ali, até qual profundidade, tipo de material, se você vai trabalhar com estaqueamento, que seria o mais razoável aqui, e aí a ponto de alcançar, tem alguma rocha embaixo, e que ponto, qual a profundidade que você vai trabalhar para poder proteger a edificação. Então esse é o primeiro aspecto, que já indica que ali não tinha uma fundação adequada. A chuva provavelmente contribuiu, certamente contribuiu, escavando o terreno no subsolo. Ali foi uma área que sofreu muito, alagou completamente, até hoje ainda tem ruas completamente alagadas ali, muito detrito, sofreu bastante com as chuvas, muita lama, e o que a gente enxerga por cima também acontece no subsolo, né? A área pode ter sido escavada e o prédio perdeu completamente a sua sustentação.
Gustavo, é importante a gente dizer, né, que muitas dessas construções em áreas periféricas do Rio de Janeiro, como essa daí, elas são construídas de forma como as pessoas conseguem, chamam como puxadinho, né? Eu já presenciei uma construção dessas em cima do que era uma casa, retiraram a parte de cima dessa casa e foram construindo outros 6 andares em cima. Então, é de um risco ainda maior, né? Porque aquela casa não foi construída com uma fundação para receber outros 6 andares. Perfeito, Cíntia, exatamente isso. É muito bom a gente estar divulgando para as pessoas aprenderem, né? Às vezes elas sequer sabiam que nessa casa que você menciona era apenas uma casa, né? Chega lá, já está pronto com 6 andares, imagina que seja uma construção adequada e com uma fundação adequada. O que no seu caso, no seu exemplo, não é. Então, como é que a pessoa tem que averiguar? Tem que pesquisar. Você vai comprar um imóvel, pesquisar no registro, no RGI, etc. Isso acontece, é comum, até infelizmente é comum em comunidades carentes, né? No caso, dominadas por milícia ou por outras, ou pelo tráfico de drogas. Aqui no Rio, as comunidades são ou dominadas por milícia ou por tráfico, são raras as que não são, e infelizmente, e consequência disso, a fiscalização não alcança esses lugares. Infelizmente, a insegurança é grande aqui no estado, e aí o CREA não consegue agir, as fiscalizações da prefeitura também não. Então é um problema crônico, não é um problema de fácil solução não, Cíntia. Sem dúvida nenhuma. Bom, só para entender um pouco o seu trabalho, para você que está chegando agora, a gente está conversando ao vivo por telefone com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Agora, Gustavo, o que eu queria saber de você, né, só para a gente entender, já é errada a construção desses 2 prédios aí por ser uma área de proteção ambiental, uma área de mata fechada. Agora, caso não fosse, só para a gente entender, se esse tipo de terreno, né, a gente sabe que a região essa região da Barra da Tijuca é cercada por lagoa, uma região de manguezal, um terreno não muito adequado. O que seria necessário para tornar esse terreno adequado para uma construção de prédio aí? Bom, pelo que eu conheço dos engenheiros civis que me ajudam nos meus trabalhos de gestão de risco, seria um estaqueamento, né? Um profundo, provavelmente rebaixamento de lençol freático e tal. Agora, essa pergunta é mais adequada para um engenheiro que trabalhe com fundações. Eu trabalho com gestão de risco, ou seja, o meu trabalho é o processo, né? Quando uma pessoa vai analisar os seus riscos, vai comprar um apartamento, eu indicaria, primeiro, consulte a construtora, o engenheiro responsável pela obra, pesquise, verifique se tinha alvará de obra para não correr esse tipo de risco. Lá na Barra da Tijuca tem uma série de locais onde os terrenos têm essa característica que você falou, manguezal, areia e tal. Óbvio que as grandes construtoras e os prédios que lá estão nas áreas regulares, com obras regulares, eles fizeram escavações até chegar numa determinada profundidade, fugindo da areia e de lençol freático, etc., podendo construir ali as fundações com uma profundidade bastante razoável e com muito concreto, aço, ferro, para poder permitir que ali subisse uma edificação. A fundação vai depender, a qualidade da fundação, que é a pergunta que você me faz, vai depender do que vai se construir. Obviamente, você vai construir um prédio de 1, 2 andares, é uma fundação mais simples do que você construir um prédio de 30 andares. Mas a engenharia tem tecnologia para isso, é possível construir sim, não é uma questão de ser a área de proteção ambiental que afetou, que determinou a queda desse prédio, não é a fundação mesmo. A questão ambiental é um problema para a sociedade, ali de proteção ambiental, ao meio ambiente, ao ecossistema, não tem nada a ver com a engenharia civil que permitiria você construir em qualquer lugar. Qualquer lugar, se você construir uma ponte sobre um rio, por exemplo. Agora, o problema é a regularidade, a qualidade da obra, a responsabilidade do engenheiro, a qualidade até do material. Se o sujeito tem uma empresa totalmente irregular, que não cumpre absolutamente nada, a gente pode imaginar que ele não vai gastar com concreto, com ferro adequado, com material suficiente para poder erguer ali uma boa fundação, né?
Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, então, viu, Gustavo, pelos seus esclarecimentos. A gente conversou ao vivo com o especialista de gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello, que trouxe aqui para a gente esses esclarecimentos sobre esse desabamento no Rio de Janeiro. Bom,